A Gentle Spirit, ou Uma Criatura Gentil em português, é uma história fantástica, porém realista, mas segundo o autor, que vai fazer uma nota no início, é uma história realista ao máximo, apesar de ter um elemento fantástico. E essa é a penúltima história deste livro que a gente está quase zerando aqui, só falta uma história e finalmente nós estamos chegando ao final. Lembrando que na próxima semana, no próximo fim de semana, a gente vai ter a 19ª história, que é O Sonho do Tio, e a última história vai ser O Crime e Castigo, então nós terminamos. A Gentle Spirit, ou Uma Criatura Gentil, ou Um Espírito Gentil, começa com o autor escrevendo uma nota pedindo desculpas ao leitor, porque ao invés de estar entregando um diário, ele está entregando uma história. Aí ele vai escrever o seguinte: Now, for the story itself, I have called it fantastic, even though I consider it to be realistic in the highest degree. Beleza, a gente vai ver que de fato essa história tem um elemento fantástico e ele vai embolar cada vez mais a coisa. Na verdade, eu não acho que ele está embolando, ele faz clarear mais a coisa, mas por ter essa mistura de realismo e fantástico, fica um pouquinho confuso no início. The thing is that this is neither a story nor notes. Imagine a husband, whose wife is lying on a table, a suicide, who a few hours earlier has thrown herself out of a window. Então ele já entrega a história inteira aqui pra gente. Ele pede pra gente imaginar um esposo que tá ali confuso, ele tá tentando recoletar os pensamentos dele e a esposa dele está sobre a mesa porque ela cometeu um suicídio. Aí ele vai falar aqui: Here he is talking to himself, recounting what happened, trying to comprehend it. Aí a gente vai ver que tem uma coerência, nesse discurso, que ele vai falando consigo mesmo, mas ele se contradiz várias vezes. He justifies himself and accuses her and indulges himself in irrelevant clarifications. There is a crudity of mind and heart here, as well as a profound feeling. Então a gente já encontra essa contradição nesse personagem, um hipocondríaco que fica falando sozinho pela sala. Ele é meio ignorante, mas ao mesmo tempo ele tem um sentimento profundo. Muitas vezes, eu fui levado a concordar com algumas coisas que ele falava durante as divagações dele, e outras vezes eu pensava, não, esse cara tá viajando aqui. Mas a gente vai chegar nessas divagações dele. Então ele vai recoletando os pensamentos e as memórias, e ao fim ele chega à verdade. At the end, even the tone of the story changes in comparison with the erratic beginning. Até o tom da história muda no final em comparação com esse início meio confuso, meio errático. The truth reveals itself to this unhappy man very clearly and definitively, at least as far as he is concerned. Então a verdade se revela a ele, mas até onde ele entende, o que ele entende por verdade. A gente vai ver que ele vai acusar a esposa. Ela se matou, quer dizer, toda essa desgraça que está acontecendo não é culpa minha, é culpa dela. Aí eu não sei se é o autor ou se é o escritor, a gente tem uma confusão aqui, porque escritor, autor e narrador são coisas totalmente diferentes. São sujeitos que têm um papel diferente. O escritor não é necessariamente o autor da história, ele pode criar um autor e esse autor pode criar um narrador, o que eu acho que acontece nessa história, mas a verdade é que a gente não tem um narrador aqui. O Dostoiévski ele cria um elemento fantástico que ele vai comparar ao elemento fantástico de uma outra história de Victor Hugo. Como é que é o nome da história? The Last Day of a Condemned Man. Que nessa história, um homem condenado à morte, ele narra não só o seu último dia, mas a sua última hora e até mesmo o seu último minuto de vida. E isso é impossível de se fazer, porque como é que você vai narrar uma história no último momento em que você está vivo? E é o que acontece aqui, porque quem é que está narrando essa história? O narrador, quer dizer, o personagem principal, ele fica divagando, falando consigo mesmo, mas ele não está narrando uma história, ele não está escrevendo nada. É como se tivesse alguém fazendo esse papel, um estenógrafo, pegando toda essa divagação dele e narrando. Aí sobre esse elemento fantástico da história de Victor Hugo, ele vai dizer o seguinte:
But if he hadn't permitted himself this fantasy, the work itself would not exist. The most realistic and truthful work Hugo ever wrote. Então ele vai dizer que essa é a história mais realista e mais verdadeira que Victor Hugo já escreveu, apesar de ter esse elemento fantástico. E se ele tivesse conhecido Memórias Póstumas de Brás Cubas, meu amigo, porque o que Dostoiévski quer dizer, o que Machado de Assis faz em Memórias Póstumas de Brás Cubas é sensacional. Ele pega um defunto e narra uma história. Então, como é que um defunto é capaz de narrar uma história? Mas se não fosse por isso, né, a gente não teria um trabalho tão original e tão, assim, não sei nem descrever a genialidade do que Machado de Assis fez naquela época, que é um dos maiores escritores deste mundo e que devia ser muito mais reconhecido por fazer muitas coisas que eu vejo, por exemplo, Dostoiévski apontando. Ah, autor tal fez isso, autor tal fez aquilo. Tudo isso que eu já vi Dostoiévski apontando até agora, Machado de Assis fez. Tem que puxar a sardinha aqui pro Brasil, né? Mas enfim, a Gentle Spirit, né, ela é dividida em duas partes. Essa história a gente vai ver uma primeira parte com 6 capítulos, se eu não me engano, e a segunda parte com 4 capítulos. É uma história bem curta. E tá, ele vai falando sozinho, o esposo, né? E vamos começar. Part 1, Chapter 1. No primeiro capítulo ele se propõe a contar a própria história, né? E lembrando que ele está sempre falando consigo mesmo, ele está recoletando ali seus pensamentos e suas memórias. Aí ele vai nos dizer que ele era um penhorista, ele trabalhava, né, penhorando objetos de valor, certo? Mas tinha uma moça, uma jovem moça, mas muito mais jovem do que ele já devia estar ali na casa dos 30, dos 40, enquanto ela tinha 16. Aí ele sempre abria uma exceção para ela. Ela trazia umas tralhas lá para ele e ele só penhorava, né, ele só pagava lá uma graninha para ela, porque ela era ela. Aí um dia eles conversam e ele começa a pintar uns mistérios para despertar a curiosidade dela. You see, I remarked at once, half jestingly, half mysteriously, I am part of the whole that seeks to do ill but does good. Aí ela pergunta de onde ele tirou essa citação, porque ela já tinha ouvido aquilo antes. Aí ele fala, Don't rack your brains. In those words, Mephistopheles introduces himself to Faust. Have you read Faust? Eu nunca li. Mas uma coisa que eu sei sobre o Fausto, eu li no 12 Regras para a Vida do Jordan Peterson e eu vou trazer um trecho aqui para vocês que ele fala um pouco sobre a história. Então aqui no 12 Regras, o Jordan Peterson vai falar lá no capítulo 6, quer dizer, na regra 6, porque o livro é separado por regras, deixe sua casa em perfeita ordem antes de criticar o mundo, ele vai falar um pouco sobre um pensamento de destruição, um pensamento de vingança contra o ser, que é muito comum a nós seres humanos. Às vezes quando a gente está numa situação muito ruim, acontece alguma coisa, né, alguma injustiça, ou a gente está sofrendo, é muito fácil a gente começar a questionar o ser, começar a questionar a existência. Por que isso está acontecendo? Como eu posso estar sofrendo assim? Isso não é justo. E é um pensamento, né, que como todos nós seres humanos temos, ele vai falar, né, sobre assassinos. Ele vai falar sobre assassinos em série. Ele vai falar daquele caso lá de Columbine. Ele vai dizer o seguinte, esses indivíduos homicidas tinham um problema com a realidade existente em uma profundidade religiosa. E para esses indivíduos, o mundo da experiência é insuficiente e mal, então que vá tudo para o inferno. E quantas vezes você já não deve ter pensado isso, né? Ah, tá ruim as coisas, né? Não importa, que tudo vai para o inferno. Já que tá ruim, que vai para o inferno. Daqui a pouco eu vou voltar nisso. Então esses indivíduos homicidas de quem ele fala aqui apontam a si mesmos como os juízes supremos da realidade e decidem que ela é insuficiente. Aí beleza, o que está acontecendo quando alguém passa a pensar dessa maneira? Uma grande peça alemã, Fausto, uma tragédia, escrita por Johann Wolfgang von Goethe, trata dessa questão. O personagem principal da peça, um erudito chamado Henrique Fausto, negocia sua alma imortal com o demônio Mefistófeles. Em troca, ele recebe o que desejar enquanto estiver vivo na Terra. Na peça de Goethe, Mefistófeles é o eterno adversário do ser,
ele tem um credo central definidor. Eu sou o espírito que sempre nega, e com razão, pois tudo que existe merece ser destruído, e portanto, melhor fora que nada existisse. Assim, tudo que chamas pecado, ruína, para ser breve, o mal, é o meu específico e próprio elemento. Aí o Jordan Peterson vai dizer que as pessoas frequentemente pensam como Mefistófeles, embora raramente coloquem seus pensamentos em prática de forma tão brutal quanto os assassinos da escola, do colégio e do cinema. E não interpretem errado aqui, ele não está dizendo que as pessoas são potenciais assassinos em série. Ele está dizendo que nós temos pensamentos obscuros. É muito comum, como eu falei, a gente se pegar numa situação difícil e pensar: meu Deus, que tudo vá para o inferno, né? Eu não suporto isso, isso é injusto, né? Eu prefiro que nada exista do que as coisas continuem da forma como elas estão. Sempre que experimentamos a injustiça, real ou imaginária, sempre que nos deparamos com a tragédia ou somos vítimas das maquinações dos outros, sempre que experimentamos o horror e a dor de nossas limitações aparentemente arbitrárias, a tentação de questionar o ser com S maiúsculo e depois amaldiçoá-lo ergue-se sordidamente da escuridão. Então, ao meu ver, esse é um pensamento muito comum ao ser humano. É porque, afinal, a vida é sofrida. Às vezes a gente se pega mesmo questionando, né, o sentido de tudo isso e se é justo, se não é justo. Mas eu vou voltar nessa questão daqui a pouco. Né? Vamos continuar com a história. No capítulo 2, ele pede a moça em casamento. Aí ela demora bastante para responder e ele fica pensando: será que ela está escolhendo entre eu e um outro rapaz que tinha feito uma proposta também? Aí ele vai supondo, né, que talvez ela pode ter tido um pensamento, né, de se for para escolher entre duas opções que são ruins, não seria melhor escolher a pior das opções, que no caso seria, né, o outro rapaz que, quando bêbado, espancaria ela até a morte. Mas vejam só o pensamento que ele tem logo em seguida. I have only just said that she may have had that thought. Of two evils choose the worst. That is the grocer. But which was the worst for her then? The grocer or I? The grocer or the pawnbroker who quoted Goethe? That's another question. What a question! And even that you don't understand. The answer is lying on the table and you call it a question. Olha só, gente. Olha esse personagem. Ele diz, né? Pô, será que, né, qual seria a pior opção de fato? Eu ou ele? Veja só, porque eu estou me perguntando isso se a resposta está aqui em cima da mesa, a minha esposa morta aqui. Então imagina a confusão que deve estar na cabeça desse personagem tentando recoletar esses pensamentos e essas memórias dele, né? Tentando dar um pouco de ordem ao caos mental, pensando: será que eu sou o culpado? Será que ela me respeitava? Será que eu era a pessoa certa? Será que eu era pior que o outro? Enfim, a gente vai acompanhar essa agonia dele até o final. E a essa altura, quando eu estava lendo essa história, eu quase me esqueci de que ele estava falando consigo mesmo. Quando ele dizia você, né, eu pensava assim: pô, ele está falando comigo? Aí eu, não, ele está falando com ele próprio. Então é uma coisa assim, é tão louca essa forma que Dostoiévski encontrou de narrar, né, que a gente se confunde, assim, que a gente está tão acostumado com um narrador rígido ou com um narrador que vai falar com a gente, que a gente não considera a possibilidade, a gente não está acostumado com a possibilidade de um narrador que está falando consigo mesmo. E o mais louco de tudo é que ele não é de fato narrador, porque ele não está narrando, ele está só recoletando, tentando pôr ordem aos pensamentos. Mas a contradição da coisa toda é que mesmo não narrando, ele está narrando. E considerando que essa história é ao mesmo tempo fantástica e realista, contradição é o menor dos nossos problemas aqui. Ok, ela acaba aceitando o pedido de casamento e eles vão morar juntos, né? Ela vai morar na casa dele e sobre essa garota, eu nem cheguei a falar sobre ela, mas sobre a história dela. Ela morava com as tias, né? Os pais dela, eu acho que eles morreram, isso, os pais delas morreram e as tias tratavam ela mal, batiam nela e elas ficaram até felizes de se verem livre dela. Então não foi problema nenhum, né? O nosso protagonista, ambos, os dois, eles não têm um nome aqui. O narrador não conta, né, qual é o nome desses personagens, mas, enfim, eles se casam, né, e ele tem toda,
Tem todo um código, assim, não é apresentado pra gente, mas tinha um combinado ali pro casamento deles. Aí, né, ele fala assim que no início ela vinha tentando contar a história da vida dela e ele encontrou esse entusiasmo dela, ele recebeu esse entusiasmo com silêncio. I met her enthusiasm with silence, friendly silence of course, but all the same she could quickly see that we were different and that I was an enigma. Aí aqui nesse capítulo ele fala também sobre o heroísmo. Lá pro final ele vai dizer que o heroísmo juvenil tinha charme, mas não valia de nada, porque ele custa muito pouco aos jovens. E na verdade o heroísmo ele deve ser adquirido, né, ao longo da vida, enquanto esse comportamento heróico dos jovens é mais abrupto, é mais impulsivo. No, take the deed of heroism that is laborious, obscure, without noise or flourish, slandered, in which there is a great deal of sacrifice and not one grain of glory, in which you, a splendid man, are made to look like a scoundrel before everyone. Though you might be the most honest in the world, you try that sort of heroism and you'll soon give it up. E eu fico bastante inclinado a concordar com ele, porque de fato o heroísmo exige bastante sacrifício, não é uma coisa fácil. E muitas pessoas querem ser heróis, mas não querem fazer sacrifícios, né? Querem ser heróis para terem a glória, para serem bem vistos, para serem, né, elogiados, mas, como ele diz aqui, não há glória no heroísmo. Você vai sofrer, meu amigo. E se você souber disso, quando você perceber isso, rapidamente você desiste desse heroísmo, porque ele é um fardo muito pesado. Aí aqui no capítulo 4 as coisas vão começando a mudar, a moça ela vai ficando mais rebelde. There were no quarrels, but there was silence, and on her side a more and more defiant air. Rebellion and independence, that's what it was. Only she didn't know how to show it. Yes, that gentle creature, aquela criatura gentil, was becoming more and more defiant. Beleza, ela começa a desafiar ele, mas ela não sabe muito bem ainda como expressar isso. E ele vai dizer ainda, Oh, how awful is truth on earth! That exquisite creature, that gentle spirit, aquele espírito gentil, that heaven, she was a tyrant, she was the insufferable tyrant and torture of my soul. Meu amigo, você está projetando algumas coisas aí. E o capítulo termina com ele culpando a mulher morta. But enough, enough. And whose forgiveness am I to ask now? De quem agora eu vou ter que... De quem eu posso pedir perdão? What is done is done. O que está feito, está feito. Be bolder, man, and have some pride. It is not your fault. Well, I will tell the truth. I am not afraid to face the truth. It was her fault. Her fault. Pois é, uma verdade dessa não é tão difícil de encarar, né? Se a outra pessoa é culpada, então tá tudo certo. Aí aqui no capítulo 5 ele vai recoletar as memórias de quando ela fica mais rebelde mesmo, fica rebelde de verdade, né? I announced plainly that from that time forth I should deprive her of the part she took in my work. She laughed in my face and walked out of the house. Uma coisa que não era permitido no acordo que eles fizeram lá. Ela não podia andar por aí sozinha. Enfim, aí em dado momento ela pergunta o seguinte: Is it true that you were turned out of the regiment because you were afraid to fight a duel? She asked suddenly, apropos of nothing, and her eyes flashed. Então ela começa a desafiar ele, né? Pô, é verdade que você foi expulso do regimento porque, basicamente, né, você foi um covarde e não quis lutar num duelo? Aí ele observa que I saw that she was thirsting for explanations that would be humiliating to me and I did not give them. Beleza. Aí ele começa a chamar a atenção, né, pro interesse que a moça tinha num revólver. Aí aqui entra, né, um objeto muito importante na narrativa e ele, né, o narrador, entre aspas, ele começa a chamar a nossa atenção para isso. Né, o personagem ali, o esposo, ele deixa o revólver sobre a mesa e ela vai pegar esse revólver. Aí a coisa começa a ficar tensa aqui no capítulo 6. She was standing at the table,
holding the revolver in her hand. She did not see that I had woken up and was looking at her. Então ele acordou, ele viu ela com o revólver, mas ela não percebeu. Aí ela vai até o quarto e she was looking straight at me, straight into my eyes, and the revolver was at my temple. O revólver estava na minha têmpora. Aí ele fica meio que se fingindo de que está dormindo ainda. Então ele não se desespera nem nada, ele fica parado e em algum momento ali ela vai sair, ela não vai matar ele, mas se liga no que ele fala. Why did I accept death? But I will ask, what use was life to me after that revolver had been raised against me by the being I adored? Pô, existe vida agora depois disso? E por que ele não a salvou? A gente podia perguntar, né? Por que ele não pôde salvá-la, né, da própria maldade que ela tinha dentro dela? Pô, ele não podia nem salvar a si próprio, como é que ele ia salvar outra pessoa? Aí aqui termina a parte 1. Na parte 2, no capítulo 1, ele vai esclarecer o passado, né? Que ele nunca, quer dizer, que ninguém nunca gostou dele, né? Que ele estava sempre sozinho, né? E ele pensa, né? Ele fala sobre o pensamento, né? Da escolha da miséria, porque quando a pessoa está na miséria, ela tem duas escolhas, né? Ou ela vai buscar ascender de alguma forma, né? Ou ela vai afundar mais ainda na miséria. Há pessoas que na miséria elas vão escolher afundar mais ainda. Ele vai dizer o seguinte: If it must be shame, let it be shame. Se for para ser vergonha, que seja vergonha. If it must be disgrace, let it be disgrace. If it must be degradation, let it be degradation. The worse it is, the better. That was my choice. Vejam só, gente, lembra alguns minutos atrás, quando eu falei daquele pensamento de que vá tudo pro inferno, que é muito fácil a gente cair nesse pensamento, né? E é o que acontece aqui. Tá ruim? Que fique pior. Tá uma desgraça? Que seja mais desgraçoso, mais desgracento, enfim. Né? Eu mesmo, às vezes, me pego pensando isso. Né? Esse ano mesmo de 2020, que está sendo um horror. Né? Às vezes eu pensava, pô, tá ruim, que piore também, né? Vamos ver até onde pode ficar mais ruim e talvez inconscientemente, né, eu queira que as coisas fiquem piores para eu poder, né, ter uma prova, né, uma prova contra o ser, com S maiúsculo, ou contra Deus, contra a natureza. Né? Olha só todo esse sofrimento, olha só tudo de ruim que é esse mundo agora. Né? Quem é o culpado? Essa busca pelo culpado. E eu fiquei pensando sobre isso, como é ruim você viver buscando culpados por tudo que acontece, né? Ao invés de admitir, tá, as coisas são assim, o que eu posso fazer em relação a isso? Não, que piore, para eu poder provar como é ruim, vejam só como é ruim, como eu sofro, como a vida é injusta e tudo mais. No que te ajuda a ficar dizendo que a vida é injusta? Em nada, certo? Então, agora eu entendo porque, sei lá, Jordan Peterson fala tanto de Dostoiévski, né? Porque ele consegue estruturar isso, o pensamento de um personagem assim de forma incrível. Ele mostra pra gente como um personagem pensa. Né? Você lê isso aqui, né? É como se eu estivesse lendo a minha própria mente. Caramba, eu penso isso aqui, cara. Como é que o cara conseguiu traduzir tantas coisas que eu penso, que eu sinto para a literatura? É genialidade o nome disso? Eu acho que é. Enfim, no capítulo 2, o véu cai. Here the veil suddenly falls. O véu de repente cai. E she was ashamed that I was still her husband. That I was looking after her still as though I were a real husband. But at the time, I did not understand that put down her blush to humility, the veil. Então, ele não conseguia compreender que o problema de tudo é que ele estava querendo fazer um papel agora de marido, sendo que ele não era um marido de verdade, era uma coisa meio que arranjada ali, meio por conveniência. Né? Ele esperava mesmo que ela amasse ele como ele imaginava que ela deveria amá-lo. Então, quando ela ficava meio envergonhada ali, she blushed, ele atribuía aquilo à humildade, sendo que, na verdade, era pelo fato de que, pô, essa situação aqui, isso aqui não era para ser.
Aí o pior de tudo é que ele começa a se comportar de forma muito estranha, ele se atira no chão e beija os pés dela, e beija o chão onde os pés dela pisaram. É uma, sabe, uma visão horrível de se ver aqui. E apesar desse véu ter caído, ele não pensava de forma razoável, de forma racional, né? Ele insistia na ideia de que uma viagem seria a solução para os problemas dele. Ele dizia, vamos viajar para um local ali da França, né, e começar tudo de novo. Né? Mas começar o que de novo? Como é que você vai reconstruir uma coisa dessas? Aí ok, no capítulo 3, ele segue ali venerando a moça e beijando os pés dela, e isso vai deixando ela doente, vai deixando ela histérica, e ela vai carregando um sentimento de culpa por ter apontado a arma para ele naquele dia, né? E, bem, aquele crime foi torturando ela ao longo do inverno, e ela disse que apreciava a generosidade dele, que seria uma esposa fiel e que o respeitaria. E essa é aquela lucidez, assim, quando você vê, né, o que ele não pôde ver, né, o personagem, ele não pôde ver essa lucidez que ela teve antes do suicídio. Então, ó, And why did I go out this morning? In only 2 hours. Our passports for abroad. Oh God, if only I had come back 5 minutes, only 5 minutes earlier. That crowd at our gates, those eyes fixed upon me, oh God. Ele que começa a se desesperar. Né? Será que ele vai realmente conseguir encarar essa verdade? Né? Então, beleza. Chegamos aqui ao último capítulo da parte 2, e nesse capítulo, né, a mente do protagonista ele tá um caos. Né? Ele estava se propondo a ordenar as coisas, mas a impressão que eu tive é que estava cada vez mais caótico os pensamentos dele, e ele pensa assim, por que ela morreu? Né? Por que razão ela morreu? Né? Ela respeitava ele ou não respeitava ele? Por que ela se jogou da janela? Né? E o fato mais cruel daquilo tudo era a chance. Ele vai reclamar da chance, caramba, 5 minutos. Se ele tivesse chegado 5 minutos mais cedo. E beleza, anteriormente ele falou, né, em algum momento da narrativa, ele diz sobre, né, a inclinação de pessoas que estão num lugar alto de se jogarem de repente, né, esse impulso. E que esse impulso, né, se não for obedecido, depois passa, coisa de momento. Né? É a mesma coisa aqui, né, que eu percebi na situação da janela, como se fosse um foreshadowing, como se fosse uma antecipação do que ia acontecer. Se ele tivesse chegado 5 minutos antes, falado com ela, talvez aquele impulso de se jogar da janela, né, seria extinguido depois. Ela ia ver, caramba, isso foi coisa de momento, né, eu não devia ter feito aquilo. Imagina se eu tivesse me jogado. Então, ó, bem interessante isso aqui. E agora, o que será do protagonista, né? But what shall I do when again there is no one, only the 2 rooms, and me alone with the pledges? Madness, madness, madness. I worried her to death, that is what it is. I worried her to death. Eu a preocupei, eu matei ela de preocupação. Talvez, eu acho que aqui ele começa a admitir, ele começa a reconhecer que ele tem uma culpa nessa coisa toda, e ele não vai suportar essa verdade. Oh, blind force, oh, nature, men are alone on earth, that is what is dreadful. Is there a living man in the country? Cried the Wuxia hero. I cry the same, though I am not a hero, and no one answers my cry. Olha como ele se desespera. Eu não sou o herói, né? Eu estou aqui lamentando, eu estou suplicando, mas ninguém atende a minha súplica. They say the sun gives life to the universe. The sun is rising, and look at it. Is it not dead? Everything is dead and everywhere there are dead. Ele começa a negar as coisas. Olha, ele não consegue, né, encarar a verdade como ele achou que conseguiria. Tudo está morto, né? Ele para de ver sentido nas coisas. Tudo está morto. Todo mundo está morto. Quer dizer, há mortos por todos os lugares. Né? E a gente está cercado por silêncio. Men are alone. Around them is silence. That is the earth. Olha até onde vai o desespero dele. Vai tomando uma proporção assim existencial, uma proporção universal assim de caraca, os homens estão sozinhos na Terra, né? E ao redor deles há silêncio. Olha o tamanho do sofrimento desse personagem.
E aqui no final ele diz: No, seriously, when they take her away tomorrow, what will become of me? Quando eles a levarem amanhã, né, o corpo da esposa ali sobre a mesa, o que será de mim? E eu vejo também um egoísmo aqui, né? O que será de mim? O que foi dela também, né, meu amigo? Você está esquecendo aí do que aconteceu com ela. Então, assim, é muito complexo, né? Não tem como eu julgar esse personagem. Eu compreendo esse personagem, eu me vejo nesse personagem porque eu sou humano. E é muito louco, assim, porque o que eu faço com isso, assim, é tanta coisa que dá para você tirar dessa história, uma história bem pequena. Então eu recomendo muito aí a leitura de Uma Criatura Gentil. Vocês vão ver como é rico, né, a forma como Dostoiévski cria, né, uma ordenação de pensamentos para um personagem. E aqui realmente é focado no que o personagem está pensando, no que ele está dizendo, porque não há uma narração de fato aqui, é o personagem falando com ele mesmo. E eu quero terminar aqui com um trecho do 12 Regras para a Vida. Alguém religioso pode erguer as mãos em desespero perante a injustiça e cegueira aparentes de Deus. O próprio Cristo se sentiu abandonado perante a cruz, como conta a história. Alguém mais agnóstico ou ateu pode culpar o destino ou meditar amargamente sobre a brutalidade do acaso. Outro pode revirar a si mesmo, procurando pelas falhas de caráter subjacentes ao seu sofrimento e deterioração. São todas as variações sobre um tema. O nome do alvo muda, mas a psicologia subjacente permanece constante. Por quê? Por que há tanto sofrimento e crueldade?